Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez, e como tem acontecido algumas vezes, dada a importância do tema, para fazermos uma emissão monotemática centrada no acordo que os Estados Unidos e o Irão irão assinar na próxima sexta-feira ou, alternativamente, já terão assinado digitalmente e, portanto, em princípio, está já em funcionamento. Foi realmente uma novela que determinou esta assinatura, que é aparentemente uma boa notícia para o mundo quase inteiro, com exceção de Israel. Como é que tem visto esta questão, embaixador? É verdade, Israel é um país que, eu diria que globalmente, estamos a falar de governo e oposição, reage a este acordo. Por uma razão, este acordo aparentemente, digamos que contraria aquilo que era o objetivo final de Israel no tocante ao Irão, que Israel considera ser o grande adversário e a grande ameaça na região, e que no fundo levou os Estados Unidos à guerra. Os Estados Unidos foram voltando atrás e olhando um bocadinho para aquilo que se sabe hoje, foram levados um pouco ao engano sobre a facilidade que Israel propagava de que uma ação rápida no Irão teria como consequência a queda do regime e eventualmente até o surgimento de uma alternativa em matéria de poder. Ora bem, percebeu-se que afinal não apenas isso não aconteceu, não obstante largos setores da estrutura dirigente iraniana terem sido liquidados. Isso não só aconteceu, como se provou que o Irão tinha capacidades, nomeadamente em matéria balística de mísseis e em matéria de drones, que utilizou numa zona que toda a gente dizia que era uma zona potencial de disrupção que o Irão podia sempre jogar na última hora, que era a questão do Estreito de Hormuz, mas que aparentemente toda a gente sabe convencida que o Irão não tinha coragem de o fazer. E a noção que havia é que, tendo em atenção o efeito que o Hormuz teria sobre o bloqueio de Hormuz teria sobre algumas das rotas fundamentais para aquilo que era o equilíbrio do Irão e dos seus amigos e dos seus potenciais, digamos, clientes, como seja o caso da China, a ideia era de que o Irão não tinha coragem de ir até esse ponto. Ora bem, o Irão teve coragem de ir até esse ponto, mostrou que tinha capacidades balísticas que não tinham sido destruídas na ação que os Estados Unidos e Israel tinham feito ano passado e na ação que fizeram este ano. E, portanto, o Irão, de certa maneira, sai desta guerra de forma. Eu não vou ao ponto da maioria dos comentadores dizer que sai vitorioso. O Irão sai derrotado militarmente na sua marinha, na sua força aérea, em muitas das suas infraestruturas, mas sai como um país disruptor disto. E isso faz com que Israel não esteja satisfeito no final disto. Israel gostaria de ter aproveitado esta oportunidade. Eu diria que era uma oportunidade única, tendo em conta aquilo que é o perfil de Trump e a possibilidade de utilizar Trump nesta jogada, e é preciso percebermos que nas últimas, eu diria quase desde sempre, na história de Israel, e são quase 80 anos, Israel teve a complacência, a cumplicidade e a junção de esforços com os Estados Unidos, mas nunca a um ponto como tinha tido com Trump. Trump já tinha dado sinais de natureza política a quando o seu primeiro mandato, nomeadamente com a questão da transferência da capital, com o reconhecimento dos Montes Golã como parte do território israelita, e vários outros sinais que davam a ideia daquilo que Netanyahu dizia, que Trump é o maior amigo que Israel alguma vez teve. Ora bem, ao levar Trump para uma guerra que de certo modo iludiu os Estados Unidos, e Trump pode ser um megalómano, mas não deixa de ter um sentido prático das coisas. Ser levado por uma guerra que ele julgava que podia levar algumas semanas e afinal já está lá há vários meses e num tempo que é complicado porque é da aproximação de eleições intercalares em novembro, Trump tinha que se libertar desta guerra. E para se libertar desta guerra fê-lo num acordo complexo, complicado, quase telenovela, mas para o qual não teve Israel em conta. E, em particular, não teve os interesses de Israel em conta, pelo menos é isso que Israel pensa. E como tal, Israel sente-se traído nesta guerra. Para se vingar, digamos, entre aspas, Israel mantém a sua presença no Líbano, que ele considera um elemento essencial
eu diria, não apenas da defesa contra o Hezbollah, mas também por um certo projeto do grande Israel, digamos, eu diria que há dois setores neste momento que devem estar altamente preocupados e relativamente aos quais o mundo não está atento, que é as pessoas na Cisjordânia e as pessoas em Gaza. Israel vai se vingar por aí, e portanto Israel é o grande perdedor deste acordo, independentemente de podermos discutir sobre quem ganhou, se ganhou os Estados Unidos, se ganharam o Irão. Eu acho que perderam todos, na minha opinião. Exato. Esta questão de que o embaixador falou, da oportunidade de Israel, é de facto, dir-me-á se concorda, uma oportunidade perdida que não vai repetir-se, isto é, nem Trump, nem os presidentes que lhe sucederem, estarão interessados em voltarem ao atoleiro que se manifestou no Irão. É verdade, isto que se passou prova, para já, uma coisa que toda a gente sabia, mas ninguém tinha provado na prática, que era a complexidade de uma situação como aquela. Isto é, o papel do Irão ao longo destes anos, se nós olharmos bem, é um país que está relativamente contido, que tem uma relação complexa ciclotímica com alguns países do Golfo, uma relação sempre tensa com Israel e com os Estados Unidos, uma relação, digamos, de grande agressividade. Este regime iraniano, vale a pena lembrar, nasceu no final dos anos 70 contra os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos quem não deu a mão, digamos, ao Shah, foi os Estados Unidos que viram a chegada do Ayatollah Khomeini e viram a criação de um regime que manteve uma retórica em que o anti-americanismo é, digamos, a palavra-chave. E este regime foi um regime que sempre desagradou aos Estados Unidos, contra o qual os Estados Unidos procuraram lutar, e mais do que isso, de certa maneira os Estados Unidos procuraram usar Israel como parte dessa sua reação ao regime iraniano. Só que Israel abusou disso. E abusou, de certa maneira, ao que se parece agora, da credulidade dos Estados Unidos. E, portanto, dificilmente, como o António diz, aparecerá no futuro um regime, digamos, um governo americano, uma administração americana, tão favorável aos interesses de Israel. Dito isto, a história não está toda contada. Israel não fica sossegado nos próximos tempos. Israel tem uma margem de manobra, uma capacidade de mobilizar, quer nos Estados Unidos, mas quer também em algumas opiniões públicas, nomeadamente europeias, uma grande capacidade de simpatia e um grande capital de simpatia. Perdeu muito com Gaza, perdeu muito com as suas ações um pouco à margem da lei internacional, mas apesar de tudo, há um residual ainda que vai permanecer. Israel não vai estar quieto e não estou a ver, digamos, quem é que o pode fazer estar quieto. Esse é o ponto importante. Os Estados Unidos podem não estar de acordo com Israel, mas não vão mandar tropas contra Israel. Quer dizer, Mas portanto, podem, por exemplo, deixar de vender. Imagina este cenário, embaixador, que depois deste acordo assinado, Israel mantém a pressão militar sobre o Irão. O que é que os Estados Unidos farão? Acha que chegarão ao ponto extremíssimo de suspender, por exemplo, o fornecimento de armas? o fornecimento de armas a Israel, por parte dos Estados Unidos, é um elemento essencial para a segurança de Israel e, mais do que isso, condicionador da própria ação de Israel. Vale a pena dizer também que os europeus continuam a vender armas a Israel. E muitas das Sim, além de que nenhum alto funcionário, digamos, da União Europeia, nomeadamente os três principais, disse ontem, quando se soube que o acordo estava assinado, disse uma única palavra de reticência face a Israel. Pois, Israel tem um poder mítico na política internacional e vale a pena sobre isso sermos muito claros. Israel vive, de uma certa maneira, de uma certa crise de consciência do mundo, em particular da Alemanha, mas também de muitos países europeus e nos Estados Unidos, relativamente àquilo que foi a tragédia do Holocausto. E isso Israel tinha como uma espécie de bandeira permanente e justa nesse aspecto. Só que Israel abusou dessa bandeira e fazer um mini Holocausto em Gaza não é propriamente aquilo que melhorou a imagem de Israel no mundo. Israel perdeu neste momento, nestes últimos 2 anos, um espaço imenso da boa vontade e da simpatia internacional, tendo em conta o modo absolutamente desumano como levou a cabo uma chacina em Gaza. Esse ponto é um ponto importante. As pessoas podem dividir-se quanto à simpatia relativamente a Israel.
é indiferente. Israel não podia utilizar métodos contra a lei humanitária e por isso mesmo Benjamin Netanyahu está, digamos, sob um processo do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, não podia usar a sua capacidade de destruição para, digamos, crismar, digamos, um povo inteiro e usá-lo como uma espécie de refém no plano internacional. E, portanto, neste momento Israel perdeu muita dessa capacidade, mas não perdeu totalmente a sua capacidade. Vale a pena dizer, conhecendo o mundo, conhecendo a Europa, conhecendo os mecanismos de dependência económico-financeira e outra que Israel tem, Israel tem, apesar de tudo, algum espaço ainda de manobra. E pode, muito claramente, e já agora indo diretamente a esta questão, pode, digamos, ajudar a romper este acordo, se quiser. O preço nos Estados Unidos será elevado, mas não acredito, António, que os Estados Unidos sejam capazes de travar, até porque isso dentro do Congresso americano seria muito difícil, o envio de material militar, e seria muito difícil não apenas por razões políticas e daquilo que é a fidelidade a Israel, mas também por razões económicas. O material militar que é vendido a Israel é vendido por empresas que são absolutamente fundamentais no controle da opinião pública internacional. Se nós virmos sistematicamente em todas as televisões portuguesas, toda a gente a citar o Instituto para os Estudos da Guerra, o Instituto para os Estudos da Guerra que dá todas as leituras sobre a situação internacional e que parece uma entidade neutral, é uma entidade que é paga e subsidiada pelas empresas de armamento americanas. E, portanto, nós temos que perceber que o mundo também tem um condicionamento que vai muito para além da lógica e da racionalidade. Claro, felizmente as empresas norte-americanas de armamento serão, do ponto de vista da gestão, suficientemente flexíveis para se deixarem de vender armas a Israel, porque não vender no mercado iraniano? É sempre o mercado, quem as paga, paga e tem direito a elas. É mais complicado, António, apesar de Exatamente, claro. não vai ficar durante muito tempo, independentemente das facilidades de natureza financeira que possa vir a obter, mas vai ficar sob observação internacional. Claro. E a hostilidade face ao Irão não é só dos Estados Unidos, é também da Europa. A Europa está muito preocupada, vale a pena dizê-lo, isso é um ponto interessante, a Europa está muito preocupada pelas cedências que os Estados Unidos possam fazer ao Irão. Nomeadamente em termos daquilo que possa ser, digamos, a gestão futura da questão do enriquecimento do urânio e do seu caminho para a bomba nuclear. A Europa vive muito preocupada com o Irão, viveu sempre muito preocupada com o Irão. E se há alguém também que está preocupado com o Irão, além de Israel, dos Estados Unidos e da Europa, são também os países árabes ali à volta, que o Irão não hesitou em atacar, porque são esses mesmos países árabes, também vale a pena dizê-lo, que têm bases americanas que foram de onde partiram os ataques contra o Irão. É a Isto grande novidade desta guerra, não lhe parece, isto anda embaixador? tudo ligado, isto anda tudo ligado. É a grande novidade desta guerra, mas também há um ponto importante, António, é que esta guerra criou um novo mecanismo de, eu diria, de alianças dentro, alianças que não são bem alianças de amizade, são alianças de oportunidade no quadro do Médio Oriente. Nós vamos ter um papel novo da Turquia aqui. Nós vamos ter um papel de reafirmação da Arábia Saudita. Podemos ver, inclusivamente, um papel diferente da Arábia Saudita do papel dos Emirados Árabes Unidos, que são claramente o aliado essencial ali do Irão. Peço desculpa, dos Estados Unidos. Depois veremos também o papel de distanciação do Oman, que vive num acordo sobre o Hormuz com o Irão, um acordo pouco explícito. E depois os outros países essenciais, até pelo financiamento que podem dar à resolução de uma situação ali, como o Qatar, o Kuwait, etc. Vamos ter ali há um novo redesenhar do Médio Oriente e nesse redesenhar Israel vai procurar ter o seu papel e não deixará de o conseguir, mas as coisas vão ser muito diferentes do que eram há uns meses atrás. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o mesmo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para mantendo-nos no mesmo tema, lhe perguntar o seguinte: pelo calendário, Israel tem eleições no outono. Ainda não foi explicitado sequer o mês, mas o outono está aparentemente fixado. Parece-lhe que Netanyahu conseguirá vencer ou os israelitas estão cansados do seu belicismo? Ou então cansados de ele, Netanyahu, ser uma espécie de refém da extrema-direita e dos religiosos ortodoxos?
a guerra contra o Irão e a guerra no Líbano, e de certa É bem maneira vista, claro, a não é? guerra contra os palestinos na Cisjordânia em Gaza, é uma guerra popular no, em Israel. Há aqui Isto é, ninguém vai dizer no outono que nenhum partido vai dizer que acabará com a guerra. Não, e em particular ninguém vai dizer que a guerra estava errada. O que estava errado é a condução de uma guerra, ou que pode estar errado na leitura dos votantes israelitas, é a condução de uma guerra que não leva a uma solução de paz que o Israel queria. E por isso mesmo Netanyahu pode ser punido não por fazer a guerra, mas por fazê-la menos bem, ou por fazê-la de forma menos inábil, de uma forma, por exemplo, que o fará perder, digamos, o apoio automático do aliado americano. Esse pode ser o problema. Quando se vê manifestações na rua contra Netanyahu, vale a pena olhar para isso com cuidado. Estas manifestações são contra Netanyahu, tendo em atenção, por exemplo, aquilo que são os seus processos por corrupção e aquilo que é a sua ligação a alguns negócios pouco limpos em matéria de Estado. Mas isso não significa que os israelitas sejam contra esta guerra. Os No israelitas. fundo são, se me permite interromper, embaixador, peço desculpa por isso, no fundo são uma queixa sobre aquilo que falámos na primeira parte do programa, isto é, Netanyahu acabou por não conseguir utilizar a melhor oportunidade que teve para resolver definitivamente o problema do Irão. Isso e o medo que eventualmente possa existir em Israel, no sentido de ter alienado a boa vontade de um aliado americano num momento mais favorável desse aliado americano, que era uma administração Trump. Isto está a ser, aparentemente, explorado pela oposição, e as sondagens dão a oposição como potencial vencedora das eleições. Vale a pena dizer que já no passado nós vimos este número e já no passado nós percebemos que Netanyahu foi um sobrevivente. Repare, eu era secretário de Estado do governo há décadas, há mais de 20 e tal anos, e Netanyahu era secretário de Estado desse mesmo governo, de um governo israelita ao mesmo tempo. E, portanto, Netanyahu é um grande sobrevivente da política, é uma figura que está ali há muito tempo, com ciclos diferentes de poder, e com uma determinação, digamos, de afirmar aquilo que ele considera ser os interesses de Israel, acima de tudo, nomeadamente do direito internacional e dos direitos, seja de quem for. Mas isso hoje é popular em Israel, vamos ser claros. Agora, o que não é popular em Israel é perder esta guerra e perder os aliados. E isso pode, digamos, derrotar Netanyahu. E pode criar um novo ciclo político. A questão das eleições em Israel, António, é muito complicada, porque Israel é um país que tem uma estrutura eleitoral muito complexa. Tem um único círculo nacional. Não tem círculos de zonas regionais ou distritais. É um país pequeno, mas tem só um círculo nacional. E o facto de ter um círculo nacional faz com que os governos de Israel, digamos, tenham sempre, quase sempre por comportar, porque os grandes partidos, o partido, por um lado o Likud e por outro lado o Partido Trabalhista, já não conseguem ter maiorias sólidas portanto têm que ir buscar o apoio de pequenos partidos. E esses pequenos partidos são normalmente partidos monotemáticos, são partidos que levam uma parte da agenda, a agenda dos judeus radicais, a agenda de Jerusalém, agendas de natureza temática que, de, que são necessárias para formar um governo, mas tornam os governos reféns dessas agendas temáticas muito radicais, nomeadamente aquelas que estão ligadas à extrema-direita israelita, que está hoje claramente dominante naquilo que é a linha de poder em Israel. Isso, portanto, torna muito imprevisível o processo pós-eleitoral. Dito isto, a sensação de que o tempo está a chegar ao fim para Benjamin Netanyahu é claro, parece claro, não significa que isso seja verdade, e que isto dá uma nova oportunidade à oposição também. Agora, a oposição também tem, digamos, há memórias sobre o trabalho dessa oposição quando foi poder,
que provavelmente não serão tão simpáticas para essa mesma oposição. E, portanto, ninguém está neste momento de mãos totalmente livres em Israel. Vamos ver o que é que vai, como é que as coisas vão. Tudo vai depender também muito deste mesmo acordo que estamos a falar, da capacidade deste mesmo acordo de ir avante. E, por outro lado, neste mesmo acordo, António, há aqui um ponto importante, é que a liberdade ou não dos Estados Unidos face a Israel vai ser medida neste acordo. Isto é, se amanhã Israel for disruptor desse acordo, o António tem razão, será que os Estados Unidos terão coragem de dizer vamos parar o fornecimento de material de guerra a Israel? Não. Não há essa coragem. Os Estados Unidos não têm essa coragem porque se consideram depositários de uma espécie de vontade moral de fazer sobreviver o Estado de Israel, acima de tudo, independentemente daquilo que Israel faça. Entretanto, perdão, do outro lado, do mundo, quase, os Estados Unidos, ou mais propriamente o presidente Donald Trump, tem agora alguns poucos meses para enfrentar o país real, para ter um resultado decente em novembro. Parece-lhe que, bom, o ponto de partida, obviamente, digo eu, que teria que ser a assinatura do acordo e o fim da guerra com o Irão. Parece-lhe que Trump ainda tem tempo de compor as coisas, estou a falar, evidentemente, da inflação, para chegar a novembro e conseguir ter um bom resultado nas intercalares. António, é fundamental para Trump conseguir isolar esta guerra das consequências económicas dela. E, portanto, esse é que é o grande problema, quer dizer, é porque a economia não responde aos estímulos políticos como os dirigentes políticos querem, responde em função de ciclos e de uma lentidão até nos processos. E, portanto, nós estamos a ver um processo inflacionário nos Estados Unidos, apesar de tudo, os índices americanos não são tão maus como isso, e Trump vai procurar cavalgar agora, por exemplo, a descida dos preços do petróleo, a partir do momento em que haja uma libertação do Estreito de Hormuz. Terá isso efeito suficiente para, digamos, garantir que os americanos se sentem com os bolsos cheios para as eleições de novembro? E nós sabemos que o estado da economia americana é um elemento fundamental, é o driver, como dizem os americanos, essencial para aquilo que é a ação, para aquilo que é o sentido de voto. Vamos ver, não é muito claro. Por outro lado, Trump está a tentar cavalgar o outro aspecto, que é o aspecto do otimismo, o aspecto de quem conseguiu fazer mais uma paz, depois de ter feito uma guerra para poder fazer a paz nessa mesma guerra. E, portanto, vamos ver em que medida é que isso tem sentido no plano interno americano. Há uma coisa que não nos devemos iludir, António, isso é uma coisa que nós nos iludimos muito, eu digo isto, nós, num plural, mas estático também. Quer dizer, é a questão de olharmos para a imprensa e pensarmos que a imprensa americana é aquilo que traduz o sentimento americano. Nós olhamos para o New York Times, olhamos para a CNN, olhamos para a NBC, mas temos que perceber uma coisa, há uma outra América por trás disto. E Trump já derrotou essa América das CNNs nas últimas eleições e pode vir a derrotá-la outra vez. E também há agora um ponto importante, António. A América meteu-se num atoleiro com esta guerra e terá eventualmente conseguido sair. Mas se amanhã Trump ganhar as eleições de intercalares e se estiver mais à vontade, ou se conseguir estar à vontade no Congresso, bom, Trump poderá, já sem umas eleições à vista imediatamente, ter um novo ciclo guerreiro. E isso pode vir a mudar completamente a face das coisas e a face do mundo. Portanto, isto é um processo que tem a ver com os ciclos eleitorais, tem a ver com a convicção da opinião pública americana e tem a ver essencialmente com o bem-estar dos Estados Unidos. E o bem-estar dos Estados Unidos é uma economia que tem uma capacidade, uma resiliência muito forte e uma capacidade de recuperação muito mais rápida do que as economias dos outros países desenvolvidos, até porque tem regras diferentes de funcionamento que lhe permitem essa, com alguma crueldade para alguns setores, mas permitem essa mesma recuperação. E, portanto, vamos ver o que é que os Estados Unidos vão fazer e o que é que Trump consegue. A pergunta é boa. Será que Trump até novembro consegue resolver este problema e consegue estar em boa situação? Não é por acaso que Trump fez isto à pressão neste tempo. Não é por acaso que o Irão, digamos, arrastou os pés ao longo deste tempo, porque sabia que Trump não tinha tempo e sabia que podia jogar com o tempo. Volto a dizer, o Irão pode por muita gente ser considerado o vencedor desta guerra. Na minha opinião, não é. É um derrotado
é menos derrotado do que o que se estava à espera. Faz lembrar nas eleições, António, quando todos os partidos acham que ganharam as eleições, alguns ganharam as eleições face às sondagens. Isto é, dizia-se, aquele partido vai ter X e afinal teve mais. E, portanto, acha que ganhou as eleições face às sondagens. O Irão também. O Irão também, dado que parecia derrotado, ao não ser totalmente derrotado, terá ganho alguma coisa. Mas isso não significa que não tenha o país destruído, que não precise de um influxo de capital internacional, que esse capital não vá ter alguma condicionalidade, vamos ser claros, mesmo dos países do Golfo que estão dispostos ali a investir, porque esses mesmos países do Golfo querem ter uma acomodação com o Irão, país que eles detestam e país com o qual têm uma conflitualidade eterna, quando mais não seja por razões religiosas, mas vão tentar, digamos, dar uma mão condicional ao Irão. Agora, tudo isto é um processo muito diferente do que estávamos a viver até agora, e neste novo desenho, há um parceiro sobre o qual nós não falámos desde o início deste programa, que é uma entidade que depende imenso do Estreito de Hormuz e que se chama União Europeia. E a União Europeia esteve ausente da nossa conversa, porquê? Pela simples razão de que não foi chamada a vida nem achada para esta negociação. Exato, o programa só fala de assuntos sérios. Por falar em assuntos sérios, embaixador, não é a altura, talvez, eu pergunto, não, talvez fosse a altura de o Partido Democrático apresentar alguém que possa começar a ser a pessoa em quem os norte-americanos veem um adversário de Donald Trump para daqui a 2 anos. Não é tradição americana Exatamente, surgir alguém antes das eleições intercalares e surgir o debate entre figuras do outro lado do espectro político antes das eleições intercalares. O surgimento de uma candidatura ou de uma protocandidatura ou de várias protocandidaturas normalmente só sucede depois das eleições intercalares. Há uma exceção, mas essa exceção teve a ver com uma situação muito também excepcional, que foi o caso de Trump nas últimas eleições. exatamente. Trump manteve-se, contrariamente àquilo que é a tradição americana, que é não haver uma figura a personalizar a oposição. Trump, porque considerou que foi derrotado e que as eleições foram falseadas e que Joe Biden nunca foi verdadeiramente presidente dos Estados Unidos, e é este espetáculo extraordinário que nós vemos todos os dias no Congresso americano, quando aparece alguém nomeado pela administração de Trump e algum senador lhes pergunta, ou congressista lhes pergunta, eh, quem, quem é que ganhou as eleições, as eleições de 2020, e a pessoa disse, não foi, quem foi declarado vencedor foi Joe Biden, mas não é capaz de dizer que Joe Biden ganhou as eleições. De quem foi declarado vencedor. Isto é uma lenga-lenga, uma narrativa que todas as pessoas nomeadas por Trump dizem ao longo destes quase 2 anos, e isto é extraordinário, porque significa, portanto, que Trump se manteve como uma espécie de presidente in waiting, porque achava que nunca perdeu aquelas eleições, afinal ele tinha-as ganho, mas roubaram-lhes. E, portanto, isso foi um caso excepcional. Neste momento, os democratas não têm ninguém, vão aparecer algumas pessoas, e até fala-se em Kamala Harris, que seria, de facto, uma boa notícia para Trump. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, mantendo-nos na questão, ou pelo menos genericamente na questão da guerra no Irão, algures numa pequena cidade francesa perto da fronteira com a Suíça, o G7 está reunido. O ponto, como é evidente, o primeiro ponto do programa ou da agenda de trabalhos tinha a ver com o Irão. E Trump está reunido com uma série de países a quem pediu ajuda na questão de Hormuz, nomeadamente, e que lhe foi negada. Como é que vê esta cimeira, embaixador? Trump precisa, para acabar com esta guerra, de algum gesto dos seus, chamemos-lhe assim, aliados. Eh, Porque, de facto, no passado ele teve esse gesto recusado, mas agora não se pode dar ao luxo de manifestar apenas a acrimónia. Ele quer seguramente ter, particularmente, os dois países que têm uma capacidade de projeção de forças militares maiores, quer a União Europeia, peço desculpa, quer a França, quer o Reino Unido, ao seu lado, digamos, numa situação para sair do atoleiro
E isso pode levar, ou está a levar, a uma atitude diferente de Trump relativamente aos seus aliados europeus e também em relação ao Canadá. Nós lembramos que quando foi da última reunião do G7 no Canadá, Trump foi-se embora. A certa altura, ao final do primeiro dia, achou que não tinha nada que falar com os seus parceiros. E, portanto, estamos aqui, ainda foi antes, digamos, do ciclo, deste último ciclo do Irão. Neste momento, Trump quer falar com os parceiros sobre isto, os parceiros também querem, de certa maneira, parecer relevantes no caso do Irão e querem aproveitar isto para trazer outra vez Trump para a questão da Ucrânia. Trump tinha-se distanciado, como nós sabemos, da questão da Ucrânia e disse que estou disposto a dar o material que for necessário, não do orçamento americano, mas do vosso orçamento se quiserem comprar. Portanto, vendemos o material à Ucrânia que quiserem. Porque Trump nunca se afastou totalmente, embora se tenha distanciado da Rússia neste aspecto, e temos que perceber que houve há 3 dias, no momento em que estamos a gravar, uma conversa telefónica entre Trump e Vladimir Putin, que não sabemos como é que correu e, em particular, que efeitos é que teve relativamente à atitude russa. Nós sabemos que a atitude russa tem sido militarmente muito agressiva no tocante aos ataques às cidades, com consequências, digamos, muito visíveis no plano internacional. Foi atacada uma igreja importante em Kiev, foram atacadas zonas significativas em Kharkiv, mas não se nota por parte dos Estados Unidos uma condenação a isto. É muito interessante. E, portanto, os europeus trazem Zelensky para Evian-les-Bains para para a conversa com, Putin, com Trump, no sentido de garantir, digamos, que Trump fica a bordo ainda da questão ucraniana. Vamos ver, esta reunião do G7 é importante naquilo que é a consagração de uma, eu diria, de uma cultura comum dos países ocidentais, com o Japão, trazendo o Japão numa lógica ocidental para isso, para no fundo, para apoiar a Ucrânia e para encontrar aqui, como contrapartida, alguma atitude no pós-guerra do Irão. E vamos ver o que é que os europeus podem dar aos Estados Unidos neste aspecto, e em contrapartida, os Estados Unidos podem dar no tocante à Ucrânia, que para os europeus continua a ser, digamos, a principal obsessão político-militar. Exato. Mas voltando um pouco atrás, embaixador, parece-lhe que a questão é como é que a França e a Inglaterra surgem agora junto de Trump a perguntar se ele está ainda necessitado dos seus porta-aviões. Porque a segunda pergunta é, ouça, mas já não há lá tiros, pois não? Ninguém vai morrer dos nossos países no Estreito de Hormuz. Isto é uma ajuda de que Trump verdadeiramente precisa? A ideia é criar uma força de, digamos, de fiscalização daquilo que seria a liberdade de circulação em Hormuz. Mas nós sabemos que, ao dizermos que se trata de uma força, significa, portanto, que essa potencialmente, perante uma disrupção, essa força poderia atuar. E por isso é que ela é uma força. E, portanto, significaria o envolvimento dessa força na guerra. Os europeus tiveram uma Bem, os atitude. capacetes azuis também são um pouco uma força, mas para atuar não estão muito por ali, não é? Depende dos mandatos, porque os capacetes azuis tanto podem ter uma operação de peacekeeping, de manutenção da paz, como ter uma função de peace enforcing, de forçar, de garantir a paz, mesmo por meios duros. A ideia que existia era quase uma coisa virtual, isto é, os porta-aviões britânicos e franceses estariam por ali, no fundo, para dizerem nós fazemos parte deste mundo ocidental que depende da liberdade de circulação no Golfo, estamos por aqui. Agora, se houvesse, digamos, hostilidades, seria um pouco difícil garantir que estes países interviriam, até porque isso implicaria, porque são países democráticos, uma decisão de natureza nacional e que nesses países é um bocadinho mais difícil de obter do que aquela que existe nos Estados Unidos, em que o presidente faz guerras sem consultar o Parlamento. E por isso mesmo, digamos, é uma questão simbólica. E é uma questão simbólica, mas no fundo responde àquela que foi a atitude. No fundo, sublinha aquilo que foi a atitude da França e do Reino Unido na altura. Foi dizer, quando a guerra acabar, nós vamos para lá. A ideia é esta, quando a guerra acabar, nós vamos fiscalizar o fim da guerra.
com que consequências, com que impacto prático? Vamos a ver. Se a guerra acabar com um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, que seja visível, e aquilo também não é um território onde as coisas sejam invisíveis, mas se calhar não vale a pena muito ter lá os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, e até a Itália, como a certa altura se chegou a dizer, porque isso tem implicações de natureza até orçamental para os exércitos desses países não despiciendas. E depois estas coisas, como todas as guerras ou como todas as situações de natureza militar, sabe-se quando começam, não se sabe quando é que acabam. Exatamente. Portanto, é um pouco atenção que nós vamos para levar para aí estes brinquedos caros, faz favor de não os estragarem, porque senão não temos dinheiro para os mandar arranjar. Outra questão que me parece interessante e que tem a ver também com uma nova oportunidade, ou talvez também seja a última, os países do G7 estão disponíveis para levantarem as sanções ao Irão. É este levantamento de sanções e, portanto, este puxar do Irão de regresso à economia global é uma última oportunidade para o Irão? Sim, se os Estados Unidos, no quadro do acordo com o Irão, colocarem algumas sanções em jogo, em discussão, é evidente que o G7 tem que se pronunciar. E aí está mais uma capacidade que os países membros do G7, que não os Estados Unidos, têm de forçar os Estados Unidos, no sentido de dizer, vocês não podem fazer um acordo com o Irão que implique sanções se nós não concordarmos. Mas nós temos que perceber que o Irão vive sobre pacotes vários de sanções. O Irão vive sob sanções nas quais estão envolvidas a China, a Rússia, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Alemanha, que são sanções determinadas, por exemplo, no caso da Alemanha não, mas determinadas no Conselho de Segurança da ONU. E essas sanções continuam. Essas sanções vão ser levantadas como? A serem levantadas como é? Porque elas não acabam com um acordo feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem levantar as sanções de natureza bilateral que têm, podem forçar o levantamento das sanções que existem no quadro do G7, mas não podem, por exemplo, forçar as sanções que existem no quadro da União Europeia. O Irão está sob vários pacotes de sanções, isso, aliás, há muito tempo, e isso, aliás, tem condicionado a vida política iraniana. E já agora, António, se me permite, em relação à vida política iraniana, eu gostava de lembrar aqui uma situação que já relembrei uma vez, é que antes desta guerra, o regime iraniano estava sob uma pressão fortíssima no plano interno. O regime iraniano estava sob manifestações públicas contra a ditadura dos ayatollahs. O regime iraniano vivia com o medo, digamos, de poder haver uma revolta democrática dentro do Irão. Esta guerra, feita pelos Estados Unidos e por Israel, ou a ordem ao contrário, feita por Israel e pelos Estados Unidos, deu cabo da oposição no Irão. Neste momento, o Irão é um país mobilizado por uma ideia nacional, mais do que isso, mobilizado por esta ficção de que conseguiu resistir extraordinariamente à pressão israelita e americana. Os ayatollahs podem estar debilitados no plano prático, financeiro, industrial, estrutural, mas não estão debilitados no plano político. No plano político interno, o reforço deste regime é extraordinário. E neste momento, eu de quem tenho pena é dos democratas iranianos. Inclusivamente, os mais moderados do regime, estou a lembrar-me, por exemplo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, até por uma questão de sobrevivência política e provavelmente também física, acabaram por alinhar com a linha dura. Eu essa história da linha dura e da linha mole no Irão é uma dúvida que eu tenho neste momento. A noção de que a linha mais houve uma linha que foi derrotada e que ganhou uma linha diferente, que conseguiu fazer o acordo contra a linha que foi derrotada, eu confesso que ainda estou para esperar para ver. A vida política interna iraniana é muito complexa e o processo decisório é muito complexo e eu não tenho a certeza que estas diferenças linha dura, linha mole sejam necessariamente as evidentes. Há uma coisa que eu devo confessar, isto é sociologia de pacotilha, é que ao ver os filmes que vêm de Teherão todos os dias, nós vemos as mulheres muito mais sem lenços na cabeça e isso é uma boa notícia. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa vai ficar hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais que lhe estão associadas. Obrigado e até para a semana.